Olá, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal Falando Sério e ao canal Originais Gregos da Bíblia. Eu sou Rivanildo Menezes e eu falo aqui diretamente do estúdio do canal Originais e eu quero trazer para vocês aí, meus irmãos, meus amigos e simpatizantes do canal, mais um vídeo sobre o Jeová, o falso Deus, inclusive é adorado pelos adventistas do sétimo dia. Eu não quero aqui desprezar ou então humilhar, ou seja lá o que for que você pense, nos irmãos adventistas, hipótese alguma. O meu objetivo aqui é apenas estar abrindo o leque, a cortina, que durante muito tempo ficou escondido das pessoas, principalmente aqueles que adoram e veneram o Antigo Testamento da Bíblia. A palavra do Criador, o nosso Pai, o verdadeiro Deus, vou usar essa expressão, ela está, sim, oculta dentro da palavra da Bíblia, das Escrituras. E todos nós sabemos que as Escrituras, a Bíblia no caso, ela foi, por diversas e diversas vezes, manipulada pela Igreja Apostólica Católica Romana, inclusive pelos concílios, concílio de Nicéia e outros concílios. Agora, você precisa entender, meu irmão, que essa luta que nós temos no dia a dia, essa luta, ela vem através do mundo espiritual. Tem muita gente que não acredita. Tem muita gente que só acredita vendo, né? São pior do que Tomé. Mas o que na realidade é que o mundo espiritual ele existe. E diversas pessoas pelo mundo afora já teve experiência sobre o mundo espiritual. Ele é tão real como o mundo físico que nós vivemos aqui. Primeiramente, o Criador ele criou o mundo espiritual, para depois criar o mundo físico, o mundo material que nós vivemos nesse reino aqui. Mas não é o assunto do vídeo, eu quero que você se inscreva no canal, você que está chegando agora de paraquedas, né? Acompanhe os vídeos, né? Nós já estamos aqui no 11º vídeo desta série, e você pode estar acompanhando desde o primeiro vídeo, porque são bastante aulas que nós vamos postar aqui sobre esse assunto, porque eu acredito ser um assunto de suma importância. No Antigo Testamento, quando as pessoas leem sobre as atitudes de Deus, né? Principalmente os céticos, pessoas que são ateias, eles gostam de se utilizar de textos fora de contextos e não param para prestar atenção que no Antigo Testamento nós temos duas entidades. Nós temos vamos dizer assim, dois personagens ou duas entidades, pode ser utilizar esse nome mesmo. E uma é Jeová, que ele se passa por Deus, e o outro é o verdadeiro Criador. As atitudes de mandar sacrificar, destruir, invadir casa, guerrear, adoração, veneração, essas atitudes não provêm do Criador, provém de Jeová, que é um falso Deus que se passa pelo Criador. Vocês estão entendendo? Então, para você que está chegando agora no canal, se você assistir só este vídeo, não vai adiantar nada. Vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Então, se eu fosse você e se eu tivesse interessado no assunto, para não continuar sendo enganado, como nossos irmãos protestantes, católicos e outras pessoas estão enganadas, então eu assistiria os vídeos desde o começo e acompanharia usando a Bíblia. Então eu estou passando todos os textos, todos os versículos, passo a passo, com muita dedicação, para você compreender que as atitudes maléficas do Antigo Testamento, por isso que eles pintaram Deus de mal, é por causa das atitudes de Jeová, que é uma entidade que foi adorada pelos hebreus no passado, inclusive por Moisés. Né? Ele enganou Moisés, o Criador falou com Moisés? Falou. Mas a entidade de Jeová maligna falou com Moisés? Também falou. A entidade maligna falou com Abraão, com Isaac, com Jacó? Falou. Mas também o Criador falou com eles. Então você precisa entender que o apóstolo Paulo ele já nos deixa uma clara evidência que Lúcifer, Satanás, ele pode se transfigurar como um anjo de luz. Tá? Então ele não está falando apenas de boca para fora, ele está dizendo que as atitudes desse ser espiritual é muito maléfica e ele é muito inteligente. Então, meu irmão, preste muita atenção. Se Satanás conseguiu enganar até essa parte dos anjos, dos seres celestiais, que são altamente avançados em inteligências, em personalidade e em tecnologia. Se ele conseguiu
enganar. Imagine eu e você, meros comedor de arroz e feijão e farofa. Com certeza, né, meu irmão? Então é por isso que você precisa abrir os teus olhos. E hoje nós vamos aqui comentar com vocês sobre as atitudes de Jeová, mais uma vez, lembrando que todo esse estudo que nós estamos tendo aqui, desde o primeiro vídeo, e eu queria também que vocês assistissem a série Fariseus, que vocês vão ver a verdade sobre a ceia, a verdade sobre o dízimo e tudo mais. Tá? Então assista a série Fariseus, que está aqui no canal também. Então todo esse estudo que eu estou trazendo para vocês, eu me baseio na Bíblia original do rei Tiago I, da Inglaterra, de 1611, que é a BKJ original. E essa versão é uma versão diferente dessas versões que você encontra aportuguesada aqui no Brasil, que passou pelo crivo da Igreja Católica. Você consegue comprar um monte dessas BKJ, até em shopping da vida, né? Até por 10, 15 conto. Mas essas não são Bíblias, eu vou dizer para vocês, que tem a originalidade da BKJ original do rei Tiago. Então, eu estou passando aqui para vocês. No final desse vídeo, você pode assistir, tem uma propaganda mostrando para vocês como que você pode estar adquirindo a BKJ original do rei Tiago I. Que os textos são feitos, né, foram traduzidos diretamente do hebraico e do grego, inclusive de muitos manuscritos. O rei Tiago passou mais de 7 anos para produzir essa versão, né? Na realidade são duas versões maravilhosas, e essa Bíblia ela contém todos o estudo sobre Jeová, o falso Deus, e o Deus verdadeiro. É só você prestar atenção nos vídeos e prestar atenção aqui no que nós estamos mostrando, que você vai conseguir detectar lá dentro. Ela já está em português. Desculpa, pessoal. É uma Bíblia que ela vem que os textos dela, né, a sua origem é da Inglaterra, tá? É uma versão da Inglaterra, e alguns textos apocalípticos e algumas cartas de Paulo foram extraídos dos manuscritos da região da Turquia, onde o apóstolo João teve as revelações ali na ilha de Patmos, e o apóstolo Paulo também passou por aquela região. Então, é uma Bíblia altamente confiável, e aí a gente chama ela de Bíblia original do rei Tiago. É uma versão original. Porque essas que nós temos no mercado, infelizmente, Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Bíblia da Mulher, do Adolescente, todas essas têm o dedo da Igreja Católica. Não vai resolver nada. Ela vai continuar te mantendo dentro da escuridão. Então, meu irmão, invista, tá? Invista, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. No final do vídeo, eu vou falar sobre ela se você quiser. Se você não quiser, fazer o quê, né? Então, continue no engano aí. Então hoje nós vamos falar aqui, vocês estão vendo no quadro, sobre, inclusive nós estamos comparando aqui, Jeová, falso Deus, manda apedrejar uma pessoa se ela trabalhar no sábado. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso daqui, na questão do sábado. O sábado, ele é uma lei dada por Moisés, que Moisés disse que recebeu essa lei de Jeová, para que o sábado, literalmente o sábado seja guardado. O que, na realidade, essa questão de guarda de sábado virou uma religiosidade perversa. Porque desde a antiguidade, quando os primeiros escritos foram compilados para criar a origem dos pergaminhos, né? Ou seja, da Taná, da Torá, e já existe alguns preconceitos por causa dessa questão do sábado. O Deus Jeová, ele ensinou para os homens a criar religiosidade. Foi esse Jeová e não o Criador que criou essas aberrações, essas maldades e essas crueldades. E o verdadeiro Criador não se importa com o dia de sábado. No livro de Números, no capítulo 15, versículos 32 a 36, a Bíblia conta o seguinte, presta atenção. Quando os israelitas ainda estavam no deserto, encontraram um homem catando lenha no sábado. Os que o viram fazendo isso, o levaram até o lugar onde estava Moisés, Arão e todo o povo. Depois puseram alguns homens para guardá-lo, pois ainda não sabiam o que fazer com ele. Aí o Senhor Deus, Jeová, tá? Porque a tradução colocou Deus, tá vendo? Tiraram o nome Jeová e colocou Deus. Tá? Para enganar a pessoa, para você pensar que a atitude que vai ser tomada agora nesse texto vem uma ordem da parte de Deus, o que na realidade a ordem parte da parte de Jeová, que é o falso Deus
que opera milagres, que faz maravilhas, mas que pede sacrifícios e é totalmente contraditório e tem comportamento duvidoso e é esquizofrênico. Este Jeová é diferente do Criador. Veja que nos textos bíblicos tanto Deus fala com as pessoas, como também esse Deus Jeová. Quando o Criador falava, automaticamente ele já vinha e desfazia aquilo que o Criador falava, para continuar enganando as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que esse mundo é um mundo de trevas. Tome cuidado até com esses profetinhas de denominação religiosa pentecostal aí, do Xabaraquera, né? Então, olha só. Aí o Senhor Deus disse a Moisés, na realidade é o Jeová. Aí o Jeová, porque a palavra Senhor em hebraico é Baal, aí Baal, o Jeová, disse a Moisés, mas no texto da Bíblia vai dizer, aí o Senhor Deus disse a Moisés. Não é o Criador, é Jeová. Olha o que esse Jeová mandou fazer. Esse homem deve ser morto, que todo o povo o mate e a pedradas fora do acampamento. Então, como o Senhor Jeová havia ordenado a Moisés, levaram o homem para fora do acampamento e todo o povo atirou pedra nele até que ele morreu. Veja que o Criador, o verdadeiro Deus, o nosso Pai, de amor, de bondade, de misericórdia, não se importa com guarda de sábado. Essa guarda do sábado é uma invenção do Deus Jeová para criar uma liturgia religiosa e nisso prejudicar e escravizar os meros seres humanos. Olha o que o Isaías, o profeta Isaías, agora o próprio Deus fala com o profeta Isaías. Veja, aí você vai encontrar uma contradição. Sim, é uma contradição porque a Igreja Apostólica Católica Romana colocou o mesmo Deus. Ela não diferenciou que quem falou com Moisés aqui foi o Deus das trevas, Jeová. E quem falou com Moisés, com Isaías, foi o Criador. Então a Igreja Católica, por perversidade, por maldade mesmo, colocou como se fosse um Deus só. É por isso que as pessoas hoje vê o nosso Pai, o nosso Criador, como um Deus carrasco. E não, essas atitudes não vêm do Criador. Essas atitudes vêm de um Deus falso. Olha o profeta Isaías no capítulo 1, versículo 13 ao 15. Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova. Não suporto os sábados que vocês guardam e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Você compreendeu? Você entendeu? Será que você consegue ver com seus próprios olhos que o primeiro Deus, esse Deus Jeová, lá de Números, no capítulo 15, versículos 32 a 36, é uma entidade luciferiana, meu irmão. E essa entidade luciferiana colocou essa regra do sábado, essa lei do sábado. Cristo é o Senhor do sábado. Não existe especificamente um dia da semana pelo calendário gregoriano que você tem que separar para adorar o Criador. As Escrituras diz, através do Cristo ressurreto, que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade é trancar a porta do seu quarto e orar ao seu Pai em secreto, que em secreto ele te recompensará. E não fazer como as atitudes dos evangélicos que são ordenados, que recebem as ordens desse Deus Jeová, que continua atuando, tá? Você pensa que esse Jeová do Antigo Testamento ele ainda não atua hoje? Atua sim, principalmente no sistema religioso protestante. Principalmente na criação de dogmas, na criação de doutrinas. Fora totalmente, essas doutrinas que eu quero dizer são perversidades. Esses dias eu estava vendo o pastor da Lagoinha, né, que é um picareta, pastor da Batista da Lagoinha, dizendo que já beijou na boca da própria filha e chamou a filha disso, daquilo, outro, né? E para os cristãos que adoram Jeová, que estão dentro dessas denominações religiosas, essas pessoas aplaudem ele de pé. Aí o pastor confessou, é melhor eu fazer primeiro do que o outro, eu quero ser o primeiro homem da sua vida. Você já pensou que história é essa? Você já pensou que atitude é essa? Vocês estão vendo que esses líderes religiosos estão cada vez mais perversos, maldosos, cruéis, que não têm nada do Criador?
que eles manipulam essas Bíblias que são manipuladas para manter você presa dentro do aprisco religioso, que esses caras não querem saber de salvação de alma, porque nem a alma deles estão salva. As Escrituras dizem em Apocalipse, no capítulo 22, que vai ficar do lado de fora os cães, os feiticeiros e todo aquele que pratica e ama a mentira. Você sabe quem são os cães? O profeta Isaías chama de pastores, e esses cães são pastores, são cães gulosos. Isaías chama os cães de pastores, e o Apocalipse está dizendo que esses cães, que são pastores, não vão herdar o reino dos céus. Por quê? Porque eles não pregam para você a verdade. Eles querem tirar o teu dízimo, eles querem tirar a tua oferta, eles querem que você sacrifique, eles querem que você limpe templos, querem que você sirva essa santa ceia mitraica, mentirosa, né, esse canibalismo dessa ceia. Eles querem te aprisionar dentro desse casulo religioso. Mas as Escrituras, ela deixa bem claro, você está entendendo? Quando você pega Números, capítulo 15, versículos 32 a 36, meu irmão, você vê categoricamente as atitudes desse Deus Jeová se importando e tirando a vida de uma pessoa simplesmente porque ela pegou gravetos num dia que para Jeová é um dia sagrado. Você percebe-se que o Criador não se importa com o dia. Por quê? Porque todos os dias é dia dele. O sábado do Criador é todos os dias. O sábado está em Cristo, o sábado está nele. O descanso do sábado está em Cristo. Quando você está em Cristo, você está já guardando o sábado. Guardando o sábado não é guardar o dia literalmente. Você sai da tua casa, não pode lavar um prato, não pode lavar uma colher, não pode fazer. Você não pode nem ir no banheiro então, O guardar do sábado é o respeito. O guardar do sábado significa você lembrar que o Criador colocou sobre a sua cabeça um domo e que a terra é estacionária, que ela não é uma bola e que o Criador está acima do domo da terra, que o Criador habita acima das águas primordiais. É a mesma coisa quando ele colocou o arco da aliança depois do dilúvio. Quando você observa aquela atitude, quando o Criador colocou o arco, a Igreja Católica coloca para arco-íris, e íris é uma deusa grega, é arco do Criador. Por isso que essas Bíblias que você tem na sua casa é tendenciosa. Ela vai continuar te mandando para dentro do sistema religioso, ela não vai tirar você para fora. Ela não vai te mostrar o caminho, porque elas foram manipuladas. E vocês estão entendendo, meu irmão? Pelo amor do Criador, aprenda, abre o teu olho, abre o teu entendimento. Eu estou mostrando para você aqui, em Números aqui é Jeová falando, e Isaías é o Criador falando. Se o Criador está dizendo em Isaías, não adianta nada me trazerem ofertas, ele não quer oferta. Aí ele diz, eu odeio o incenso que vocês queimam, todo esse incenso que o povo hebreu fazia no passado, sacrificando animais, para o incenso, o cheiro suave chegar nas narinas de Deus. O Criador não precisa sentir cheiro de nada, porque ele ama a sua criação, ele ama as suas criaturas, ele ama os animais, porque são criaturas dele. Ele nunca vai pedir nada sobre isso. Esse que pede é Jeová, é o falso Deus que tem a mesma característica, ele se passa, sabe? Ele consegue se disfarçar e parecer o próprio Deus, porque ele executa esses supostos milagres. Não adianta nada me trazerem ofertas. Não adianta você levar oferta. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas de lua nova. Todas essas festas judaicas, tabernáculo, festa do sei da onde, festa dos Pentecostes, tudo isso é balela. Porque o próprio Criador falou para Isaías que ele não se importa com isso. Mas Jeová se importa sim, porque ele quer você aprisionado dentro da religiosidade. Então veja, não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam, não suporto as festas da lua nova. Olha o que ele diz sobre o sábado. Não suporto os sábados que vocês guardam e outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. Ele não suporta esse sábado, essa religiosidade desse sábado, porque esse não é o sábado. A questão do sábado é apenas a lembranças, você tem que lembrar do Criador, você não pode se esquecer. As Escrituras dizem que vai ficar do lado de fora todos aqueles que se esquecem de Deus. O que é se esquecer de Deus, irmão? Se esquecer de Deus é viver uma vida na promiscuidade, na mentira, roubando os outros, enganando as pessoas, viver dentro desse sistema. Isso é ficar do lado de fora. Então veja a comparação entre Números, porque aqui este Deus Jeová, ele mandou pegar um rapaz, porque ele pegava lenha.
e apedrejar o coitado do homem até que ele viesse à morte, só para mostrar para as pessoas que elas são obrigadas a guardar o sábado. Os adventistas do sétimo dia, com respeito aos nossos irmãos, guardam esse dia achando que Jeová se agrada disso. Eles vão encontrar dentro da Bíblia, das Bíblias manipuladas, uma pancada de versículos que aparentemente apoiam essa guarda de sábado. Mas não é isso. O próprio Deus está dizendo em Isaías que ele é contra esses sábados. Não é esse sábado que você tem que guardar. Isso é mentira, isso é coisa de Jeová. Porque veja, se os adventistas e outras pessoas que guardam o sábado ainda estão guardando esse sábado, né? Então eles deveriam fazer a mesma coisa. Porque se um membro da denominação da igreja adventista trabalhar no sábado, que seja na enfermagem, ou fosse um policial, ou um bombeiro, ou alguém que precisa estar de plantão dia de sábado, então tinha que pegar essa pessoa, levar e apedrejar. Por que os adventistas guardam só uma parte e não completa o resto? Por quê? Por que não apedreja essas pessoas? Aí você vê a fábula do negócio. É porque eles querem criar. Eles criaram, sim, através da ordem de Jeová, essa perversidade da guarda do sábado. Então, meu irmão, tire da sua cabeça essa questão desse sábado, que é guardado por esse pessoal e pelos religiosos, porque a própria palavra de Deus, esse Jeová é que manda praticar isso. Esse Jeová é o que faz essa religiosidade e escraviza as pessoas. O verdadeiro Criador está aqui, ó. Aqui é o Criador falando com Isaías e aqui é o Jeová, o falso Deus, falando com Moisés. Você entendeu? E o pior de tudo é que Moisés foi enganado. Olha o poder de persuasão e de enganação que tem esse anjo caído. Ele conseguiu enganar o profeta, ele conseguiu enganar Moisés. Mas o Senhor, o Criador, falou com Moisés, com certeza. Falou várias vezes. Mas todas as vezes que ele fala com Moisés, é contraditório com aquilo que Jeová falou anteriormente. É por isso que você encontra no Antigo Testamento uma pancada de contradições. Mas essas contradições precisam ser entendido que uma hora é Deus falando, o verdadeiro Criador, e a outra hora é Jeová. Você está entendendo? Então, o que a igreja fez? A igreja católica, quando ela fez a tradução, ela tirou o nome Jeová e colocou um título só Deus. Então, quem é que leva a culpa da maldade? Quem é que leva a culpa aqui, no caso, que era para pegar o homem e colocar para o lado de fora? Olha lá, o Senhor Deus, ó, disse a Moisés. Então, o povo hoje, principalmente os ateus, pensam que é o próprio Criador que mandou apedrejar aquele homem. Aí, com certeza, eles vão colocar a culpa em Deus, tá vendo? Que Deus perverso, que Deus maldoso, que Deus vingativo, só porque trabalhava no sábado, só porque pegava lenha para fazer um cozido, uma comida. Gente, entenda, este é Jeová, é o falso Deus, é o Deus Baal, é o Lúcifer. Esse de Isaías é o Criador, tá aqui a prova para você ver. Ok? Então, meu irmão, eu quero dizer para você que vale a pena você adquirir a versão original da BKJ. Vale a pena. Meu irmão, invista. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E outra coisa, eu vou te mandar de brinde os 2 e-books que eu tenho de contradições bíblicas, com tradução da Igreja Católica e descontradizendo essas contradições. Irmão, eu vou te confessar uma coisa. Eu fui 8 anos do sistema ateísta, dessa perversidade. E eu confesso para você que eu também fui iludido por esse Deus Jeová. Assim como outras pessoas que são ateus, que estão lá dentro, que estão sendo enganadas pela perversidade de Jeová, pela maldade de Jeová, por esse Deus das trevas chamado Jeová. Então, aprenda a diferenciar que todo esse mal que você vê no Antigo Testamento, esse Deus perverso apresentado no Antigo Testamento, não é o Criador. É uma entidade luciferiana que se passa de Criador. Tá? Ele roubou os direitos autorais. E a sacana da Igreja Católica, infelizmente, colocou uma tradução só. O Senhor Deus, em vez de colocar Jeová Deus, Isaías colocava o Criador. Mas eles não fazem isso. Porque todas essas Bíblias que você tem estão manipuladas. Eu vou colocar agora a propaganda dessa Bíblia BKJ. Meu irmão, adquira. Tá? Muito obrigado. Assista. Faça o esforço, eu divido para você até em 8 vezes no cartão, mas não deixe de adquirir essa versão original do Rei Tiago I. Tá bom? Essa é a versão original do Rei Tiago. Não é a BKJ falsificada, que eu chamo de falsificada, que vende de shopping da vida aí. Pegue essa versão original do Rei Tiago I. Bíblia original do Rei Tiago. Tá bom?
Meu querido, que o Criador te abençoe, guarde sua vida e te dê proteção, e que você assista os nossos vídeos. Assista o conteúdo, assista todos os nossos vídeos. Eu tenho certeza que vai abrir os seus olhos, tá bom? Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Criador, do nosso Pai, esteja sobre a sua vida e que o Criador possa te abençoar ricamente. Pessoal, eu estou fazendo esse vídeo a pedido de algumas pessoas que pediram para tirar uma foto, algumas fotos da interna dessa Bíblia BKJ de 400 anos do rei Tiago I, que nós estamos passando aí para o pessoal. Acontece que existem umas Bíblias BKJ falsificadas que você encontra aí nas lojas, né? Em algumas lojas físicas, etc. Só que essa BKJ ela tem 400 anos e ela é totalmente diferente dessas que se encontram no mercado. Eu vou explicar para você num vídeo, porque eu fiz o vídeo, né, falando para o pessoal que é uma versão totalmente original, ela não passa pelo veneno da Igreja Católica, e é uma versão que você pode estar se atualizando, né, cada vez mais com a palavra de Deus. Porque as Bíblias que temos hoje, como a Thompson, Scofield, Genebra, Pentecostal, Brit Hadashah e todas as outras, infelizmente, passaram pelo veneno católico. Então fica muito fácil nessas Bíblias encontrar diversas contradições. Pode ver que eu estou passando aí as páginas internas da Bíblia BKJ de 400 anos, você vê que ela é totalmente ilustrada, é uma Bíblia que ela tira totalmente as contradições, tá? Ela é diferente, ela tem até o dicionário hebraico, grego e português, ó. Essas que você compra aí, ó, no mercado paralelo, você não tem, não. Eu duvido se você tem, você não tem essa Bíblia. Você não tem essa Bíblia. Tá? Então estou provando para você, além dela ter o dicionário hebraico-grego, as páginas dela são totalmente diferentes dessas outras que aí tem os comentários, vocês estão vendo lá embaixo, é corrigido diretamente do hebraico, tá? Você tem também as concordâncias. Você tem uma ideia para você ver, ó. Essa é a Bíblia de estudo da chave, né? Você tem Atos dos Apóstolos, e aqui você tem o hebraico e grego, como vocês estão vendo na foto aí que eu tirei para vocês. Bom, então aí você tem as concordâncias da Bíblia, você tem os mapas. Então, se você quiser adquirir, eu acredito que vale a pena você estar comprando essa versão, porque não é uma versão que você vai encontrar no mercado. Você vai encontrar um monte de Bíblia por aí. Mas todas essas passaram pelo veneno da Igreja Católica. Tá? Então, você que sabe, se você acha que você deve investir em conhecimento, de investir nas coisas do Criador, e ter uma Bíblia que realmente tem uma tradução fideldigna do hebraico e do grego, então está aí a oportunidade para vocês. Né? Isso aí eu não estou obrigando ninguém. E aí o que acontece? Você adquirindo essa versão, parece que agora ele vai ter algumas Bíblias, vai trazer agora algumas dessas versões para nós aí, vai trazer agora dia 10 ou dia 11. E ele já vai estar trazendo aqui. E se você quiser reservar a sua, então você vai ligar para mim no WhatsApp 319, tá? Deixa eu ver se eu consigo colocar o telefone aqui, tá? É o 319 9202 3725, 319 9202 3725. Tá? Eu vou passar o vídeo aqui que eu fiz rapidamente ali pro pessoal, tá? Mas aí eu estou mostrando para vocês as páginas internas dessa Bíblia e o que ela tem, tá? Inclusive, se você adquirir essa Bíblia, eu vou te mandar isso aqui, ó, uma apostila, que é uma apostila com mais de 3.700 contradições da Bíblia, tá? Então, aqui, essa apostila está mostrando todas as contradições que tem nas Bíblias tendenciosas da Igreja Católica, você pode observar aí, tá vendo? Deus afoga o exército do Egito, tal, etc. Então, você vai ver aqui, vou puxar para baixo, você vai ganhar essa apostila, só que essa aqui eu vou te mandar em PDF, tá? Vou te mandar em PDF, eu não vou te mandar impressa, não. Então você vai ganhar essa apostila e aí você vai pegar e vai fazer as comparações com a Bíblia. Tá vendo? Aqui tem todas as contradições que você encontra nas Bíblias de João Ferreira de Almeida, Scofield, todas essas estão aqui. Ó. Só que quando você tem a versão da Bíblia BKJ, versão original, como eu estou mostrando para vocês aí, né? Não é essas paralelas que você encontra no mercado brasileiro, não. Quando você pega essa versão original, você vai ver que os textos é diretamente do grego e do hebraico. Tá? Aí eu vou te mandar essa apostila aqui, com todas as contradições existentes dentro das Bíblias, e você vai conferir com essa Bíblia que está aí.
Então aproveita essa oportunidade que eu estou passando para você, tá? Para você obter esse conhecimento e ver que a Bíblia, no original, todas essas contradições que vocês estão vendo aqui, ela desaparece. E olha que não é pouca não, hein? É muita contradição. Então é um investimento que vai trazer um retorno para vocês. Eu não vou dizer para você, é barato, é preço de banana. Não é, porque é uma Bíblia que vem de fora. Tá? Então vale a pena você adquirir, mas também vou te dar um brinde aí para você estar comprando essa versão. Então, se você quiser, você pode estar em contato no WhatsApp 31992. Olha o tanto de contradição, olha isso aí. Só que aí que você vai vir aqui na BKJ versão de 400 anos e você vai ver que some totalmente essas contradições que você tem dentro dessas Bíblias aí, tá bom? É o 31992023725. Eu vou passar o vídeo aqui para quem não assistiu, e se você quiser, já reserva a sua, mas me dá certeza. Ele vai trazer poucos exemplares, eu acho que deve ter 2 aí disponível, né? Tinha 3, mas uma eu fiquei para mim, que eu não sou bobo, eu estou fazendo os meus vídeos me baseando nela agora, e eu garanto para você que é um investimento que vai valer a pena. Aí é o 31992023725. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou até mostrar um pouquinho para vocês aí, rapidinho, 2 minutos. Olá pessoal, boa noite. Quem fala com vocês, seu amigo Ivanildo Menezes, do canal Originais Gregos da Bíblia e do canal Falando Sério. Pessoal, vocês sabem que nós temos feito muitos vídeos aqui no nosso canal falando sobre a questão das contradições da Bíblia feita pela Igreja Católica. A Igreja Católica por si, ela construiu uma série de Bíblias, né? Inclusive a Bíblia João Ferreira de Almeida, a Bíblia de Figueiredo e outras Bíblias que contêm muitas contradições. Então, o que acontece? Para você ter uma ideia, eu tenho aqui 4 exemplares da Bíblia BKJ 400 anos, a versão original. Essa versão original, eu vou abrir para vocês aqui ver, ela não tem contradição nenhuma. Eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu tenho 8 dessas Bíblias, olha a capa que linda, tá? O meu colega trouxe 8, tá? Aí depois, na hora que eu fiz esse vídeo, na época que eu fiz o vídeo, já estava com 4, porque ele vendeu umas, né? E agora tenho 2 exemplares, porque um fiquei para mim. Então tem 2 exemplares. Agora vai chegar uma outra remessa agora, entre o dia 10 e o dia 11. Então se você quiser adquirir, você manda o WhatsApp para mim, tá? Para você estar adquirindo ela, tá? Então veja aí que é da época em que eu fiz o vídeo, tá bom? Ela é uma Bíblia atualizada, só que ela tem 400 anos. Vou mostrar para vocês aqui, tá? Bíblia de Estudo, edição original, 400 anos. Ela não tem nenhuma contradição. Olha que linda é essa Bíblia. É uma versão original do Rei King James. Aqui você pode ver que ela tem os comentários em hebraico, que eu vou mostrar para vocês, no texto original em hebraico. Tá? Por exemplo, aqui, ó, pra vocês terem uma ideia. Aqui você está no livro de Bereshit, e aqui você tem a tabela em hebraico. Não dá para você ver muito bem por causa da lente da câmera. Mas aqui para você ter uma ideia, ó, aqui já está o nome do Eterno, né, no princípio. Aí você tem as iniciais do nome de Deus, que é Yud He Vav He, né, ou Bereshit, está vendo, em hebraico. E aqui está o texto em português, e aqui vem a passagem explicando, passo a passo, retirando todas as contradições da Bíblia. Isso eu estou falando só do livro de Gênesis. Então é uma versão muito boa, é uma versão para aquelas pessoas que têm as Bíblias com muitas contradições, essa é a versão que você não tem nenhuma contradição e vale a pena você adquirir, tá? Eu consegui 8 exemplares dessa Bíblia, dessa versão, olha que coisa linda. E aqui atrás você tem mapas, você tem uma série de coisas importantes para você ter uma visão panorâmica sobre os estudos das Escrituras, tá? Então tem o texto em português e o texto embaixo você vai encontrar na linguagem hebraica original. Então caso você queira adquirir, você entre em contato no 319-9202-3725. Aí o restante aqui das páginas dela, né, para você ver, tá bom? Porque o vídeo foi feito rapidamente, né? Ela é toda ilustrada, toda bem equipada. Você tem o dicionário grego e hebraico já em português, para você ver que não tem contradição, tá? Concordâncias e uma pancada de coisa excelente. Então, se você adquirir esses exemplares, que eu ainda tenho aqui,
tá? Você vai ganhar a apostila com todas as contradições existentes nas Bíblias que você tem aí. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Deus é o autor de confusão? Sim. Gênesis 11, 7, 9. Não. 1 Coríntios tal. Então você vai ver que na Bíblia, você vai consultar nela e automaticamente ela vai tirar essas contradições, porque que foi feita devido às más traduções da Igreja Católica. Ló era o sobrinho de Abraão? Ló era irmão de Abraão, e no outro texto diz que Ló era o sobrinho de Abraão, tá vendo? Então você vê uma contradição. Quando você vai para a Bíblia na versão original, essa contradição desaparece. Deus pode ser visto? Sim, ele pode ser visto. Aqui tem todas as referências que dizem que ele pode ser visto. E nas Bíblias João Ferreira de Almeida, Juízes 13, 22 e tal, agora aqui já diz, não, ele não pode ser visto. Aí tem as referências. E nessa Bíblia BKJ, versão de 400 anos, no rei Tiago I, com os textos hebraico e grego já em português, essas contradições, elas desaparecem. Então fica a seu critério. Se você quiser continuar dentro do berço da enganação e do veneno de Satanás e do veneno dessas mentiras da Igreja Católica, principalmente do sistema ateísta, aí o problema é teu. Estou te dando a oportunidade. Eu também busquei durante muito tempo, eu fui durante 8 anos ateísta e eu me utilizava das outras versões das Bíblias para fazer os vídeos das contradições da Bíblia. Tá? Mas essa versão, quando a gente consulta o original, não tem. Então eu seria muito desonesto se eu chegasse para você e falasse, mas também tem no original e tem um monte de contradição. Não tem, gente, não tem. Eu acho a desonestidade do pessoal que faz vídeos aí detonando a escritura, porque não consulta os textos originais. A pessoa está com raiva de Deus, como eu tinha, está brabo com a vida, não quer saber do Criador e fica metendo o pau em Deus. Tá? Então o problema está nos seres humanos, está nos cafajestes, nos mentirosos, nos salafrários, né? Nos ladrões, nesses mentirosos que pegam a palavra de Deus e distorcem ela todinha. Tá bom, pessoal? Então, olha, adquira. E eu vou mandar para você essa apostila em PDF, você vai ver que as contradições, você vai ver todas as contradições e você vai ver que essa Bíblia, ela tira essas contradições. Tá? Então, por exemplo, se eu te mandar só a apostila e você fosse consultar nas outras Bíblias, ela não vai tirar contradição. Ela vai continuar te induzindo ao erro. Assim como eu era lá no passado, quando estava dentro do ateísmo. Essas Bíblias induzem a gente ao erro. Né? Por exemplo, Malaquias. Né? Malaquias 3,10, lá os pastores costumam ler, trazer os dízimos à casa do tesouro. Né? Mas aí passa na cabeça dos outros que o dízimo é dinheiro. E nessa versão vai dizer para você que o dízimo nunca foi dinheiro. E lá vai mostrar, em Malaquias 3,10, o texto está assim, trazei os alimentos ao armazém do Criador. Trazei os alimentos ao armazém de Yalro, de Yud-Re-Vav-Re, do Criador. Olha só, trazer os alimentos para que os levitas vão lá e façam o trabalho deles, que é dividir aos órfãos e às viúvas. Está vendo que não tem nada a ver com dinheiro. Então, essas Bíblias que as pessoas têm, tendenciosas, fica fácil os pastores manipular. Né? E eles ficam putos da vida quando você tenta mostrar a verdade para eles, para as pessoas. Eles não querem, de forma nenhuma. Então, meu amigo, se você não quer continuar sendo enganado pelo sistema e pelas mentiras do ateísmo, está aí a oportunidade para você. Vão meter o pau, como sempre falam, né? Mas isso aquilo outro, porque não tem. E o povo gosta de meter o pau na gente, mas está aí a oportunidade para você. Você que sabe. Tá? Então, se quiser adquirir, está aí o telefone, é o 319-9202-3725. Forte abraço e adquira. Ligue para mim para ver se eu ainda tenho.